Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 363 Desprezo. Durante sua conversa com Yao Yao, Ni Yan lembrou os itens que ele obteve em suas recentes aventuras. Ele decidiu presenteá-la com a mão da sabedoria de Akef, enviando-a pelo correio, e depositou o outro equipamento sublendário, as luvas de oração da Imperatriz Ina, em seu armazenamento pessoal. Ele sabia que esse gesto era apenas uma ninharia comparado a tudo que ela havia feito por ele em sua vida passada, e ainda mais, se suas suspeitas sobre ela ser Xie Yao fossem confirmadas como verdadeiras. A voz de Yao Yao era como um fluxo calmo de um rio, lavando todas as preocupações na mente de Ni Yan. Ela se sentiu aliviada depois de saber que os problemas das Kickers United foram resolvidos enquanto estava presa no mapa fechado. O grupo financeiro Dragonsuar poderia igualar a velocidade de coleta de ouro do grupo financeiro Century por um dia ou dois sem qualquer problema. Contudo, se aquela situação demorasse mais tempo, não conseguiriam acompanhar. Incluindo ele e Yao Yao, Ni Yan contou mais de 60 jogadores que estavam atualmente qualificados para o avanço de classe na Kickers United. Ele acreditava que esses jogadores tinham uma grande chance de avançar ainda mais no futuro. Esse tipo de potencial de crescimento só poderia ser igualado por um punhado de guildas em Conviction, como Angel Corps no Império Satrin e Fallen Angel no Império dos Mortos-Vivos. Ni Yan se teletransportou para Ishberg, uma aldeia pacífica perto das montanhas de Ishberg. Havia casas recém-construídas com gramados bem cuidados e canteiros floridos em todos os lugares. Pode-se imaginar como os moradores desse lugar eram ricos. Os moradores NPC nas ruas andavam com passos apressados, as expressões em seus rostos eram de preocupação. Ni Yan lembrou-se de ter visitado Ishberg no nível 60 durante sua vida passada. Qualquer residente NPC que você encontrasse aleatoriamente lhe daria uma missão para caçar os ladrões da facção do mal depois de conversar um pouco com eles. A recompensa era bastante generosa. Muitos jogadores viriam aqui em equipes para farmar ouro. Ni Yan ficou surpreso que tivesse recebido essa missão de resgate de reféns como uma missão de avanço de classe. Ele saiu da cidade e convocou seu cavalo de batalha Falkner antes de galopar para a parte norte das montanhas de Ishberg. Ni Yan encontrou triantes espinhentos nível 60 em seu caminho. Eles estavam cobertos de casca acinzentada, parecendo troncos gigantes com espinhos afiados que cresciam deles. Seu poder de ataque e defesa eram formidáveis. Avançando pelo caminho acidentado da montanha a cavalo, Ni Yan ouviu o intenso crepitar de magia em uma ravina ao longe. Este é um mapa de nível 60. Eu me pergunto qual guilda mandou uma equipe aqui para nivelar. Ni Yan lembrou que um Lorde do nível 60 aparece naquela ravina específica. Qualquer grupo de jogadores que poderia caçar um monstro tão poderoso definitivamente não era simples. Ele ponderou por um momento antes de decidir investigar. De pé sobre um penhasco íngreme, Ni Yan olhou para baixo e viu um triante espinhento preto como carvão em uma batalha acalorada contra um grupo de 70 jogadores. Os lutadores estavam na frente, enquanto os magos estavam bombardeando magias por trás. Apenas algumas guildas em calor eram capazes de enfrentar um Lorde nível 60. As Kickers United, Holy Empire, Sapphire Shrine, Radiant Sacred Flame e Victorious Return. O resto eram fracas demais. Ni Yan descobriu que este grupo de jogadores era um time de expedição da Victorious Return. Eles eram muito poderosos, com todos eles ao redor do nível 45. Estavam lutando contra o Lorde Triante Espinhento em uma formação de meia-lua, com um esquadrão de ladrões atacando implacavelmente o monstro por trás. Os magos estavam espalhados nas costas, empoleirados em cima de pedras, árvores e elevações. Qualquer lugar que desse um ponto de vista adequado. Victorious Return. Os lábios de Ni Yan se separaram em um sorriso maligno. Ele não tinha tempo para se envolver com esses jogadores. No entanto, não era seu estilo apenas deixar quieto. Para não mencionar que ele era o líder da guilda Kickers United. As pessoas ririam dele. No mínimo Ni Yan tinha que deixar esses jogadores saberem que ele estava ali. Ni Yan pulou do penhasco e começou a descer até a ravina abaixo. Seus dedos dançavam no ar e ele murmurou uma série de encantamentos. Um momento depois, Liu Gold apareceu na frente dele. Homem e dragão caminharam lado a lado. O Oldly, o Lorde Triante Espinhento irá convocar vinhas em breve. Certifique-se de estar preparado depois do uivo. Você tem que manter sua posição, não importa o que aconteça. Um mago sagrado calmamente instruiu. Era conhecido como Fresh Fish, o top mago sagrado na Victorious Return. Ele estava encarregado de liderar esta equipe de expedição para derrubar o Lorde Triante Espinhento. Sky Piercer, Magic Booster. Tudo bem, respondeu Liu Hui. Ele bufou Fresh Fish com Magic Booster, o que aumentou a velocidade de lançamento. O personagem de Liu Hui era chamado Sky Piercer. Estava atualmente no nível 44 e se mantinha entre os 50 melhores na Victorious Return. Costumava se orgulhar dessa conquista, mas agora era apenas um lembrete constante de sua humilhação. Ele acabara de receber a notícia de Fei Yun de que Xie Yao já havia atingido o nível 52. Isso era simplesmente chocante demais. Além disso, ela usava pelo menos 3 peças de equipamento sublendário, que eram vistos como equipamentos divinos pelos jogadores. Liu Hui sentiu um profundo sentimento de inferioridade quando se comparou a Xie Yao. Se ela estivesse apenas 1 ou 2 níveis à sua frente,
Talvez ele ainda tivesse uma chance de recuperar o atraso. No entanto, a lacuna atual de 8 níveis era como um abismo intransponível. Liu Hui sabia que nunca poderia alcançar Xie Yao, por mais que tentasse. Isso era o dobro para aquele homem atrás de Xie Yao naquele dia, Nirvana Flame, uma lenda imortal. Como ele poderia lutar contra tal existência? Ele estava tendo pesadelos de Xie Yao nos abraços daquele homem toda vez que fechava os olhos, o que o fazia ferver de raiva. Você deveria ser minha, Xie Yao. Se eu não posso ter você, ninguém vai. Tudo estava indo bem sob o comando de Fresh Fish, com os lutadores prendendo firmemente o Lorde Triante Espinhento. Continue assim, pessoal. O Lorde Triante Espinhento está quase morto. Sacerdotes, acompanhem o ritmo. Curem mais rápido. Fresh Fish gritou tensamente. A vida do Lorde Triante Espinhento caiu para apenas 2%. Nesse exato momento, uma enorme comoção se iniciou. Chefe, alguém está vindo. É o Nirvana Flame e ele está com o seu dragão dourado. Fresh Fish olhou para onde seus jogadores estavam apontando freneticamente. Ele viu um jogador descendo despreocupadamente a encosta com um dragão dourado. Seu coração tremeu. A aparência de Ni Yan era como uma proclamação do ceifeiro. Vendo Ni Yan andando sem pressa em direção a eles, os jogadores da Victorious Return prenderam a respiração. Que diabos vocês estão fazendo? Matem o Lorde Triante Espinhento, rapidamente! Gritou Fresh Fish. Mesmo que Ni Yan agisse, eles precisavam garantir os drops, não importando o como. Ni Yan olhou com indiferença para o Lorde Triante Espinhento. Seus drops eram de pouco interesse para ele. Estava simplesmente de passagem. Tomar medidas contra esses jogadores seria um pouco abaixo dele. Ni Yan estava a apenas 50 metros de distância. Os jogadores da Victorious Return nervosamente olharam para ele enquanto tentavam se concentrar na batalha. Quando eles impiedosamente bombardearam o Lorde Triante Espinhento com magia, sua pele começou a ficar vermelha. Tenham cuidado, o Lorde Triante Espinhento está convocando vinhas. Protejam-se contra o ataque. Rápido! O Lorde Triante Espinhento soltou um rugido profundo quando videiras gigantescas irromperam do chão, prendendo os jogadores da Victorious Return. Apenas alguns lutadores que foram protegidos por escudos de magia escaparam ilesos. Bang, bang, bang! Uma densa chuva de magias caiu sobre o Lorde Triante Espinhento que deixou escapar um uivo triste antes de finalmente desabar. 2 lutadores saíram em disparada e agarraram os drops o mais rápido que podiam. Fresh Fish deu um suspiro de alívio, sentindo como se um peso fosse tirado de seus ombros. Ele olhou para Ni Yan, que estava andando lentamente em direção a eles. O que aconteceria a seguir não estava mais em suas mãos. Os jogadores da Victorious Return foram presos pelas vinhas do Lorde Triante Espinhento. Eles olharam para Ni Yan se aproximando lentamente. Ele estava a apenas 10 metros de distância. Liu, Gold, cujo imenso tamanho os fazia tremer de medo, soltou algumas chamas de seu focinho. Quando seus olhos do tamanho de um sino varreram a multidão, sentiram suas vestes desagradavelmente se tornando mais úmidas. Em contraste, Ni Yan estava completamente despreocupado. Ele arrogantemente os encarou antes de continuar seu caminho. Preste atenção à minha ordem. Ninguém tem permissão para atacar primeiro. Fresh Fish temia que Ni Yan estivesse provocando-os, tentando fazer com que fossem os responsáveis pelo primeiro movimento, para que o jogo registrasse que ele estava agindo em legítima defesa. Se recusou a morder isca, com medo de ser fisgado pela armadilha de Ni Yan. No entanto, a presença de Ni Yan deu-lhes muita pressão. Ele estava planejando abatê-los. Esses 70 jogadores estavam todos olhando para Ni Yan. As videiras aqui estavam presos lentamente começando a se desfazer. Quando Ni Yan chegou na frente deles, como um profeta separando o mar, os membros da Victorious Return abriram espaço, um após o outro para deixá-lo passar. A indiferença de Ni Yan pesava em suas mentes. Ele era apenas um homem cercado por 70, mas estavam com tanto medo de fazer um movimento que só podiam nervosamente formar um círculo aberto ao redor dele. Este era um tipo de desprezo indisfarçável. Mesmo que todos eles atacassem, Ni Yan não os temeria, nem um pouco. Ni Yan e Liu, Gold passaram pelo grupo, como se estivessem curtindo um passeio casual. Fresh Fish levantou seu cajado momentaneamente antes de baixá-lo. Com uma única palavra, ele poderia ordenar que todos os 70 jogadores sob seu comando atacassem Ni Yan simultaneamente. No entanto, a cena de Ni Yan matando dezenas de jogadores da Bloodlust Blades passou por sua mente e ele estremeceu. Se realmente tomassem a iniciativa de atacar, os únicos cadáveres no chão seriam deles. Ni Yan passou os olhos pela multidão. Ninguém se atreveu a encontrar seu olhar. Ele era praticamente um deus em carne e osso em Conviction. Seu olhar de repente caiu em um certo jogador, Sky Piercer. Ni Yan nunca esperou ver Liu Hui aqui também. Parecia que os inimigos estavam destinados a cruzar caminhos.